Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade que se renova para a nossa aprendizagem, para a continuidade dos trabalhos na segunda-feira, nós possamos realizar, como sempre pedimos a Ti, o melhor ao nosso alcance, para que os apontamentos desta noite sejam proveitosos para todos nós e para os espíritos que nesta casa se encontram em tratamento, estudando conosco, que nós possamos irradiar aquelas vibrações terapêuticas que possam favorecer o amparo, o auxílio aos irmãos, expressando otimismo, esperança, serenidade, paz, e nós também consigamos assimilar as intuições, as inspirações dos amigos espirituais que trazem para nós apontamentos valiosos com o propósito de enriquecer o nosso esforço modesto. As tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam a todos, hoje e sempre. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse, hoje iniciando o versículo 12 do capítulo 18. Vamos então fazer aquela leitura que sempre fazemos. É o capítulo 18, versículo 12, página 77 do nosso trabalho. Se nós conseguimos avançar, eu vou passar para vocês a 78. Vamos lá. Capítulo 18, versículo 12. Eu vou retomar a leitura a partir do 11º, só para encadear o assunto aqui. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, bronze e de ferro e de mármore, e cinamomo e amomo, e perfume e mirra e incenso e vinho, e azeite e flor de farinha e trigo, e cavalgaduras e ovelhas, e mercadorias de cavalos e de carros e de corpos e de almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Boa noite. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Então aí o assunto ainda da Babilônia continua, e estamos aí vendo aí a decodificação de vários pontos que representam as aquisições do nosso espírito ao longo da trajetória evolutiva, desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, aportando no animal, boa noite, para então, na faixa da humanidade, nós desenvolvemos a razão, o livre-arbítrio, a consciência plena, pensamento contínuo, encaminhando aí a nossa evolução. Então, o versículo 12
falando das mercadorias, né? No versículo 11 nós vimos: e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Então, mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata. E toda a madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, e de ferro, e de mármore. Muito bem. Essas mercadorias representam as preciosidades que são o fruto da busca pelo poder e ostentação. Representam aí os valores materiais, que ainda nos mantêm ainda apegados às buscas por esses bens e, evidentemente, que nós precisamos dos bens materiais para uma vida confortável, uma vida adequada. Isso faz parte do progresso, mas o problema é o apego. O apego aos bens deste mundo o apego representa aquele fator de grande atraso espiritual, conforme nós aprendemos no livro dos Espíritos. Tá? Estudando a questão 895, nós aprendemos com Allan Kardec que o apego aos bens deste mundo é sinal notório de inferioridade. Então, os bens deste mundo, eles representam instrumentos para a realização de boas coisas, para aquele bom usufruto adequado que vai nos auxiliar fornecendo o bem-estar na existência, inclusive a oportunidade de auxílio àqueles que têm pouco no mundo, e o bom uso que nós vamos fazer define a aquisição de qualidades, de virtudes que enobrecem o caráter e proporcionam a luz, o bom uso. Então vamos lá. Essas mercadorias essas mercadorias todas aí que fundamentaram a Babilônia, definiram a ostentação, a opulência da Babilônia, essas mercadorias que fundamentam essa base, elas são neutras. Todos os bens materiais, eles são neutros. O problema todo é o uso que nós vamos fazer dos bens. Os bens materiais não são maus em si mesmos. Eles são conquistas da evolução, e o problema todo é o supérfluo exagerado. Aprendemos isso, já debatemos aqui bastante aquele texto de Allan Kardec, capítulo 9, item 5, em que ele fala daqueles que têm pouco, enquanto muitos têm o supérfluo. Lá no item 5 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o problema é o supérfluo exagerado. O problema é a ostentação. Precisamos ter um automóvel? Não precisamos? Precisamos utilizar avião? Precisamos. O problema não é o bem em si mesmo. O problema é o acúmulo desnecessário e o mau uso. Esse é o problema. A mercadoria, ela é um instrumento? Instrumento de progresso. Por exemplo, os bens materiais são conquista da evolução. Então, quando nós estudamos em Gênesis, lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 10, e diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. Estudamos isso em Gênesis. Saía um rio do Éden. O Éden é o mundo avançado de onde viemos em transmigração para a Terra.
mundo avançado. Como o mundo de hoje, como o nosso mundo de hoje, do qual estão sendo retirados espíritos que não estão compatíveis com os anseios da humanidade. E não mantêm o ideal humanístico no coração. Que não estão buscando desenvolver valores do bem comum. Que não estão buscando desenvolver a bondade humana, conforme Emmanuel acentua. Que foi para o que Jesus veio à Terra. Jesus não veio à Terra fundar religião. Jesus veio à Terra chamar a atenção para a bondade humana. Então, todos aqueles, independente de serem famosos, políticos, pobres, religiosos, cientistas, todos aqueles que estão na contramão dos valores de humanidade, verbalizando, agindo contra os valores humanos, esses serão banidos da Terra. Então, quando nós observarmos isso na imprensa, o cenário global que a televisão nos proporciona, elementos que batem no peito dizendo-se cristãos, mas que contradizem por palavras e ações, vocês podem orar e ter piedade e compaixão, porque tudo indica que serão os elementos degradados, que estão trabalhando contra o desenvolvimento intelecto e moral do mundo. E não estão se importando com a destruição da natureza, não estão se importando em comercializar armas de fogo, em acumular riquezas, em defraudar patrimônio público. São espíritos que estão com seus dias contados, que causam a confusão e a desordem na Terra. Semeiam a discórdia, semeiam a desunião. E ainda acham bonito. Você deve ter visto isso na televisão. Ainda acham bonito. Então são espíritos que, lamentavelmente, estão definindo seu rumo. Eles trazem toda essa riqueza já amealhada no íntimo e vão levar para os espíritos novos dos mundos primitivos que carecem desse conhecimento. Já falamos aqui e vamos repetir. Quem vai reencarnar com a humanidade de 40 mil anos atrás, uma humanidade semelhante àquela de 40 mil anos atrás, para levar valores novos, não são os espíritos superiores, são os espíritos rebeldes, recalcitrantes, que já conhecem tudo isso, mas querem continuar submetendo e subjugando os mais fracos. Está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. Texto de Allan Kardec. Esses espíritos serão expulsos. Que é o termo que Allan Kardec utilizou na sua versão original do francês, que foi, na nossa versão, temos aí, o Evangelho foi amenizado para afastamento. Não é afastamento, é expulsão mesmo. Então, os espíritos que vieram do Éden. Então, no Éden tem. Terra hoje é um Éden. Se você visita Europa e os países da Escandinávia, é um Éden. Você tem de tudo. Todo conforto. É o Éden. Aquilo é o Éden. Então os espíritos saem do Éden e vão para o jardim. O que é o jardim? O jardim é o Brasil de 1500. O Brasil de 1500 era um jardim maravilhoso. Muita floresta, muito rio, muita cachoeira. Mas você não tem ainda, no mundo, 40 mil anos atrás, Terra era assim, certo? Uhum. Muita floresta, muita... Mas você não tinha, o homem não tinha repelente contra inseto, tinha? Não. Tinha calçado para você não pisar num escorpião, no espinho, tinha? Chuveiro? Residência confortável? Ar-condicionado? Tinha
fogão para você fazer um micro-ondas, luz. Não tinha. Então era um jardim, mas não era Éden. Então tem que transformar no Éden. O Éden é a nossa construção. Certo? Residência, saneamento básico. Mas essa conquista ela tinha que ser primeiro pessoal para você chegar no coletivo, não é verdade? Quando você faz essa mudança... Ela é para e passo. Senão o mundo não avança. Os que atrapalham esse progresso são retirados. Chega num determinado patamar que os que estão atrapalhando, estão remando contra, são retirados, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está no livro A Gênesis, eu não vou repetir aqui para vocês não. Eles são retirados porque eles estão atrasando o progresso. Eles não querem avançar, não querem progredir, não querem amar o próximo. Então eles são retirados. Vão fazer reciclagem, vão para um lugar onde não tem nada. Entendi. Aí, como eles têm muita coisa no coração, muito anseio, distorcido, naquele ambiente primitivo, eles vão reajustar o anseio. E vão ajudar os primitivos, que não conhecem nada. Certo? Então é isso. Então, tudo isso que eu falei é para dizer o seguinte, que as bases da Babilônia vão formar a Nova Jerusalém, que nós vamos estudar no capítulo 22. Jerusalém que desce do céu. Não é? Capítulo 22. Então as preciosidades aqui vão ser os fundamentos da Nova Jerusalém, porque as preciosidades, repetindo, são neutras. O uso que nós vamos fazer da preciosidade é que vai definir o aproveitamento, certo? Então, mercadorias. As mercadorias mais básicas, já falamos, já tratamos aqui em outro ponto, são os valores que nós compramos e vendemos pela razão e pelo sentimento. Pensamentos, palavras, atitudes, ações, e a fonte disso é o sentimento. Nós trabalhamos esse ponto aqui nos estudos anteriores. Inclusive mencionamos aquela a fala de Jesus registrada por Mateus, no capítulo 5 de Mateus, versículos 43 a 48, e que Jesus vai dizer assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos maltratam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, a ordem que Jesus estabeleceu é amai, primeiro amai. O amai como sendo a regimentação de bons sentimentos. Por que Jesus inicia essa diretriz com um amai? Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender. Nós já vimos aqui que lá no capítulo 8, 37, nós aprendemos que todo pensamento mal decorre de uma imperfeição da alma. Então, se nós nos esforçamos para, antes de tudo, avocar bom sentimento, então a fonte é superior, percebendo? Amai. Aí bendizei, fazei bem e orai. E orai como sendo a cereja do bolo. Porque na prática, quem busca amar quer desenvolver as virtudes como um todo. Bendizer, que é você falar o que está de acordo com a sã doutrina, conforme Paulo. No nosso caso aqui, falar de acordo com o que temos aprendido. Não é isso? Muito embora tenhamos imperfeições e vamos, de vez em quando, escorregar. É natural, amigos. Isso é natural. Ninguém se preocupa com isso, não. E não fica encucado também, não. Porque se ficar encucado, não vai viver. Vai perder aquela espontaneidade, entendeu? Perder a espontaneidade. Então, com a preocupação voltada
para a fonte, que é o sentimento, naturalmente buscando... Porque o espírito é reconhecido por domar as más inclinações, que são os sentimentos complexos. Para domar a má inclinação, vencendo o sentimento complexo, obviamente eu preciso movimentar os bons sentimentos. Aí, naturalmente, eu estou trabalhando a fonte. Sentimento mal propõe mau pensamento. Sempre. Sentimento bom propõe sempre bom pensamento. Então, nós estaremos saneando as bases e eu não estou falando nada mais, nada menos do que aqui, trazendo à baila os 2 novos mandamentos que o Espírito de Verdade traz para nós. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Por quê? Porque o bom sentimento vai propor boas coisas, facilitar até a boa instrução. Então, uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Sendo que o sentimento bom sempre leva a boas coisas. Sempre leva a boas coisas. Pode fazer um exercício. Quem nunca fez um exercício, quando sente compaixão, qual é o tipo de pensamento que vem? Quando sente raiva, qual o pensamento que vem? É natural. E aí nós fazemos a conexão com os desencarnados e com os encarnados, porque os pensamentos são correntes de força que são correntes, vamos dizer assim, vivas, de matéria, numa nova faixa de vibração que forma, inclusive os pensamentos formam. E provavelmente esse registro, Júlio, assim, que a gente, o tempo 100%, a gente sente e pensa. Então, esse registro do que você pensa e que você sente é que vai fazer de você realmente quem você é. Né? Exato. Se você é aquela pessoa egoísta, se você é aquela pessoa... A doença que a gente traz da alma, eu acho que é exatamente esse registro aí, que você vai internalizando cada vez mais. Você vai tendo uma consciência voltada cada vez mais profundamente para isso, aí você precisa ter um alto grau de humildade. Por quê? Porque você vai ver coisas que vão desagradar. Aí o orgulho vai falar mais alto conosco, certo? Aí, então, nós vamos trabalhar aqui, de novo aqui vai voltar o temor, né? O temor está mais à frente. Tem muita gente que não faz esse tipo Por exemplo, tem muita gente que não aprofunda em espiritismo por causa, às vezes, até do amor próprio. Não querer fazer contato com sua personalidade profunda e constatar que determinadas escolhas não foram boas no tempo. Não é? Não foram boas. Então, isso faz parte do autoconhecimento, amigo. Se nós no passado não tínhamos medo, de arrasar e de atacar, por que nós vamos hoje ter medo de atacar a fonte de onde saiu tudo isso que fizemos no passado, que é o mundo interior? Para ver o que tem aí dentro, certo? Então, faz parte. Nós vamos chegar no momento do mundo espiritual que nós vamos fazer o levantamento do passado. Se nós temos a oportunidade de já, na vilegiatura carnal, já ir conhecendo, melhor para nós. Já facilita o terreno. E vamos em frente, porque é a riqueza que nós trazemos. Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, já dizia Paulo. Vamos consertando e vamos em frente. Então, mercadorias, vamos trabalhar aqui agora individualmente cada uma dessas mercadorias. Mercadorias de ouro. O ouro, por exemplo, o ouro para os alquimistas simbolizava
a purificação espiritual. É o símbolo da grande obra dos alquimistas, a purificação espiritual. E o ouro simboliza o sol, até na própria alquimia, simboliza o sol. O sol que, em grande medida, sempre foi... Purificação do quê? Da alma? Purificação da alma. O sol que sempre foi aquele ponto luminoso do céu que, de uma forma ou de outra, polarizou as atenções da humanidade sempre. Então, os povos cultuavam o sol, estabeleceram divindades que simbolizavam o sol. Por exemplo, os egípcios tinham o deus Sol, o Ra. Ra era o deus Sol. Já os nossos irmãos lá do Oriente Médio, eles desenvolveram um culto chamado mitraísmo, e o deus Sol era Mitra. Depois os romanos, somente os romanos, os militares romanos, adotaram essa divindade, o deus Sol Invictus, que era o deus dos soldados, né? Que teve inclusive um imperador Lúcio Aureliano, né, chamado o imperador dos soldados, e ele cultuava o deus Sol Invictus, e ele definiu o dia 25 de dezembro como o dia do culto ao deus Sol Invictus. Posteriormente, Constantino, quando ele oficializou o cristianismo, ele utilizou essa mesma data, 25 de dezembro, para celebrar o nascimento de Jesus. E é muito interessante porque o Lúcio Aureliano estabeleceu o dia 25 de dezembro para o culto do deus Sol Invicto, e o Constantino, 25 de dezembro, para o culto a Jesus, e Emmanuel define Jesus como sendo o sol das almas. Veja que interessante. Uhum. Interessante mesmo. Né? E o Quem que definiu o sol das almas? Emmanuel chama Jesus de sol das almas. E, por exemplo, o grande físico Isaac Newton, que estudou, tinha uma grande atração pelo Sol, nasceu no dia 25 de dezembro de 1642. E aí estudou a gravidade, a influência dos... Então você vê como é que são as coisas são interessantes, né? Então a própria física, assim, encaminhando para estudar o Sol, que sempre foi uma fonte de... Né? O Sol, ele simboliza aquela grande força irradiadora da luz para a fotossíntese. E o Sol também é um símbolo de... Se nós formos até aprofundar um pouco aqui, o Sol até, naquela época, os alquimistas não sabiam. Mas hoje nós sabemos. O Sol, inclusive, é um grande símbolo de transformação interior, porque a luz que nós recebemos do Sol, ela é fruto da reação de fusão termonuclear absurda que acontece lá no núcleo do Sol. Pela queima do hidrogênio, transformando em hélio, liberando fótons. Então, uma reação de fusão termonuclear em altíssimas temperaturas, na faixa aí dos 15 milhões de graus, ou coisa parecida, em que os elementos são transmutados uns nos outros. Veja que interessante. Os alquimistas não tinham esse conhecimento naquela época. 1600, 1500, não tinha esse conhecimento. Esse conhecimento nós adquirimos há pouco tempo, com os estudos das estrelas, né? Então é um símbolo de, até por intuição, provavelmente, os alquimistas trabalharam o assunto dessa forma. Então, se o Sol físico fornece a luz para a fotossíntese, para a alimentação dos seres, e nós também sintetizamos a luz, precisamos de tomar sol, não precisamos? Para sintetizar a vitamina D e fixar o cálcio, fotossíntese, ou não é?
É uma fotossíntese. Nós não transformamos, nós não produzimos clorofila, mas nós produzimos vitamina D para fixar o cálcio. Então nós também sintetizamos a luz. E hoje nós estamos trabalhando com o conceito de sol espiritual, porque nós sabemos que os espíritos são luz, os espíritos perfeitos como Jesus são foco de radiação de luz, e essa luz que ele irradia, ela não é feita do que é aparente, para buscar, já que nós estamos falando muito de Paulo, a luz que Jesus irradia representa a transubstanciação da lei de Deus, inscrita na pedra, em vida interna que se irradia como virtude. Aí chegamos na virtude. Então, quando nós vemos um espírito iluminado, um médium vidente que vê um espírito iluminado, a luz que ele vê é virtude em exteriorização. Se for pensar, quando a gente não tem um dia ensolarado, você fica um dia, você vai indo, né, dias muito cinzentos, Exato. já te dá uma nostalgia, uma sensação. Sim. Então, fazendo essa analogia aí para entender que realmente... E se você não tiver também com o sol dentro de você, aí pior só ainda. escurece. E lembrando que essa virtude resulta da transubstanciação dos instintos que nós transformamos em virtude, no esforço próprio, operacional, no laboratório da vida. Então, se o Sol comprime os átomos e vai transformando-os em outros átomos e produzindo luz, nós também, simbolicamente, fazemos a mesma coisa. Fazemos a mesma coisa. Quando nós vamos transubstanciando a nossa, digamos, a matéria espiritual que vamos acumulando, transformando em mercadoria para o alimento, carne, certo? Então, por isso que o apego aos bens deste mundo é sinal notório de inferioridade, porque quando a gente se apega aos bens, na verdade nós estamos alimentando um instinto básico de conservação exacerbado. Estamos nas faixas da instintividade ainda. Ficou claro, hein, amigos? Dúvida? Quem quer trazer comentário? Então, o ouro, então, simboliza a mentalidade iluminada, que irradia um conceito elevado, no caso de Jesus, mas ela simboliza todas as mentalidades, tá? Que tem uma força intelectiva capaz de elaborar filosofias e vão irradiando pelo mundo. Suas filosofias, suas ideologias. E todo sol que irradia, amigos, ele vai encontrar uma fonte refletora. Todo sol que irradia encontra uma fonte refletora. Toda mentalidade que expressa suas ideias vai encontrar uma fonte refletora, que é a prata, de ouro de prata. Porque a prata simboliza, na alquimia, simboliza a lua, que é a obra menor. A obra menor reflete a obra maior. O que eu estou falando aqui? Estou falando, em outras palavras, da lei de reprodução, crescer e multiplicar-vos. Estou falando da lei de imitação. O discípulo reflete o mestre. O seguidor reflete o pastor. Então a obra menor reflete a obra maior. A prata. Então vamos trabalhar a prata como sendo a nossa obra que vai refletir a luz que nós já assimilamos. Então, o familiar vai representar a Lua, está na nossa órbita. A forma como utilizamos os bens materiais representa também os satélites. A sociedade que recebe a nossa influência também é um satélite.
Então, quando conhece o espírito através da capacidade de domar as más tendências, é a lua. Ele está ainda elaborando o sol interior. Então, ele é a lua. E reflete, no caso, Jesus, né? Por isso que Jesus é o modelo e guia nosso. Então, se Jesus é o modelo e guia, é o divino sol que irradia para nós a luz flamejante que devemos assimilar, nós, por uma questão de fidelidade, Vamos refletir temos que refletir. através das nossas mudanças. Porque senão nós vamos ser como os fariseus que batiam no peito dizendo que temos para o pai Abraão, mas faziam as obras do diabo, conforme Jesus vai dizer. É verdade. Certo? Por isso que nós encontramos os cristãos que são verdadeiros paradoxos no mundo. Pessoas que fazem apologia de armas, sistemas violentos, compactuam com tudo isso e ainda incentivam. São os paradoxos. Porque o sistema violento é que expulsou Jesus do mundo. Torturou, pregou na cruz. O totalitarismo da época, que era o Império Romano. Um totalitarismo de que muita gente tem saudade ainda na terra de hoje. Cuidado, amigos. Cuidado. Quem faz apologia de sistemas totalitários pode estar se complicando e não sabe. Mas, de qualquer forma, se nós estamos encarnados, é porque, na realidade, isso reflete tudo que a gente Os que estão reencarnados hoje são os espíritos que estiveram reencarnados na metade do século XX, que engendraram sistemas violentos, estão voltando para reciclar. Inclusive nós. Evidentemente. Inclusive nós. Mas eu não compactuo com o totalitarismo. Já é alguma coisa. Nunca compactuei. E eu fui totalitarista. Minha trajetória que tem emergido aqui, fui desses expoentes, não no século XX, tá? Estou falando de Roma, Babilônia, Inquisição. Já deixei isso para trás. Não acho isso bonito, não. Felizmente tem gente que acha. Faz apologia. Não é? Porque todo sistema totalitário, nós estamos vendo aí um exemplo em grande escala no mundo. Saudosistas dos grandes impérios. Todo sistema totalitário, ele vai derramar sangue para se impor, se manter. Então, amigos, nós temos que falar desse assunto. Isso está na efervescência, está na pauta do dia. E nós não podemos ser dos tais que batemos no peito e somos espíritas e vamos fazer apologia de violência. Será que está dito que os violentos vão sair da Terra? É como você disse, os dias estão contados. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos que causam confusão e desordem vão ser expulsos. Isso está aflorando. Está em 2 lugares do Evangelho segundo o Espiritismo. 2 lugares. E está na Gênesis também. Aqui está aflorando. E está também no Livro dos Espíritos, da questão 1018. É o revolver da terra, né? Sinais, Aí tá amigo. saindo as... Estamos dando sinais. Os espíritos vão anotando os sinais. Depois vai ter choro e ranger de dentes, porque... Pode O falar. momento é esse mesmo, é de definir, né? Não dá mais para ficar em cima do muro. Agora, com esse... do jeito que está... Porque nós... A gente vai ter que definir até para separar o joio do trigo mesmo. Se- porque se- aqui tá, né? Tudo misturado, né? Então Se- fica- Se nós tínhamos, por exemplo, se na década de 50 tinha mais ou menos 2 bilhões de encarnados, na década de 20, de 30, tinha menos, certo? Está falando de 20, 30? Estou falando da década de 20, nos anos 20 e nos anos 30, tá, vai. que foi quando surgiram
surgiram os totalitarismos, de esquerda e de direita, certo? Sim. Hoje nós temos quase 8 bilhões, significa o quê? É que esses espíritos estão de volta, para reciclar. É nós, não. Então nós estamos vendo aí os simpatizantes do nazismo, Nós não. simpatizantes do Mussolini, Graças a Deus. todos aí de volta. Simpatizantes dos antigos czares. Não estão dando conta de reciclar, mudar. Eu preciso ver isso, amigos. Infelizmente, o que nós queremos? E o que se esperar disso, né? Porque certamente virá pela dor mesmo. Não, por isso que a regeneração, ela vai demorar, amigos. A regeneração não é como os espíritas acham que tem sido apregoado pelos médios aí. Não é, amigos. Não vai cair um meteoro, um asteroide. Possivelmente a gente ainda volta, né, Júlio? Nessa Nós não vamos ter nós encarnação não vamos ter um evento de extinção em massa para dizimar uma grande quantidade da humanidade, para ficar os eleitos. Não, Porque também esse não é o objetivo. não é o objetivo. Porque você provavelmente vão desencarnar, provavelmente vamos Vamos reencarnar. voltar, ué. Agora, Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lido semana passada. Se mesmo nessa volta vamos ficar, ainda não é o certo. Não se sabe. Não Aí se que sabe. fala, né? Mesmo que você volte, se qualquer coisa, você ainda pode ir para um... É, porque compatível. os endurecidos estão sendo retirados. Esses é. A turma que está em cima do muro no meio, acho que ainda volta. É. Já é uma E nós não limpeza, podemos, né? e nós não podemos mais ser da turma que está em cima do muro. Nós vamos desculpar, mas nós estamos estudando Apocalipse, quebrando a cabeça. Nós não podemos mais ser a turma que está em cima do muro. Gente Que está, que tenha dúvida. admira Jesus de cá, mas flerta com o passado lá de cá. Não. Também não acho que cabe, não. Ah, eu gosto mesmo de uma boa pancadaria. Tem que descer o cacete. Nossa. Né? É. Não é? Pode não. Pode, né, amigo? Né? A Elaine tá rindo, Pode, né? Elaine? Pode Ah, não, não Arnaldo. pode. Pode não, Arnaldo. Não pode. Então vamos lá. Ouro, prata, já trabalhamos. Pedras preciosas, são as bases aí do reino mineral, o substrato, que são representando os alicerces. Então, por exemplo, a pedra é bruta e nós vamos burilar a pedra, vai se tornar uma pedra preciosa. Então, por exemplo, a Nova Babilônia que nós vamos estudar, ela tinha 12 pedras preciosas nas portas. Ametista, safira, ou seja, aquela pedra bruta burilada, lapidada. Esse é o símbolo, emitindo luz. E as cores definem a heterogeneidade, porque não vai ser todo mundo igualzinho. Vai ser todo mundo sintonizado na lei de amor, cada um expressando a sua conquista, porque nós ainda não seremos espíritos perfeitos. A perfeição está longe ainda, amigos, viu? Nossa, cara. A perfeição está longe ainda. Pedra preciosa, pérola, por exemplo, a pérola. Todo mundo sabe como que a ostra produz a pérola, não sabe? Uhum. É um material intruso lá e ela vai e envolve aquilo É. no nácar que ela já tem na sua intimidade, Por isso que eu adoro as peças preciosas, E a história. Eu acho tão transforma aquilo numa preciosidade. maravilhoso. Boa noite. Então, E por que todos esses elementos eles são sempre referenciados ao reino deles lá? Qual a importância de, você fala qual reino? por exemplo, o reino vegetal, aqui igual fala? Não, são substratos da evolução. Nós passamos Ah, pelo, tá. Isso. pelo átomo, pelo vegetal, pelo animal, pelo hominal, né? Pelo hominal, meus amigos, pelo hominal racional, nós estamos 200 mil anos só. O Homo sapiens existe há apenas 200 mil anos. O Homo sapiens Por isso que a gente ainda é um homem dotado de pensamento contínuo. Já não é mais animal e racional, é o Homo sapiens, entendeu? Mas só que nós que estamos estudando Apocalipse, nós vamos desculpar, né? Mas nós não estamos aqui só há 200 mil anos, né? Nós não somos dessa turma aí de novatos. A gente vê
Nós viemos aí nas espaçonaves, aí transmigradas, entendeu? Nós vemos mundos que já estavam em evolução e nós fomos Nós somos daquela turma que complicou lá em Capela. os espíritos caídos, os anjos caídos. É mesmo. Eu não me lembro de nada. Eu vou te recordar, viu? Tô às cegas. Pois é. Mas é isso aí. Pedra preciosa, linho fino, vegetal. A púrpura, você sabe que a púrpura é extraída de um molusco? Não. Molusco. A púrpura era obtida de duas espécies de molusco que vivem em concha. E é uma cor que ela vai apurando com o tempo. Quanto mais velha, mais bonita ela fica. A gente podia ser assim também. Por isso que ela simbolizava o... Não, mas conosco é a mesma coisa. Nós também, né? Ela não. Sim, ué. Ok. Não, Vai ser. Não, biologicamente não, mas espiritualmente... Você é biologicamente agora, assim. Não, esquece a carne, Muito isso. feio, muito feio. Esquece a carne, nós falando de espírito. É. Eu sei. Por isso que a púrpura simboliza os nobres, né? Os romanos, os imperadores usavam a púrpura, depois os cardeais. Aqui, eles definiam a veste de Jesus como de linho fino. E linho fino, é. Sem costura. Exatamente, sem costura, sem remendo. Quem falava isso? Porque- É falado sem. Não, está no Apocalipse. Está no Apocalipse, nós já estudamos. Nós já estudamos. Ninguém me avisou isso. Porque nós ainda colocamos remendo, você está entendendo? Colocamos remendo. Qual que é o remendo que a gente coloca? Isso aqui, Jesus. Então, vamos lá na campanha do quilo, colocamos um remendo assim de bonzinho, entendeu? Coloca um remendo lá. Uma costura meio precária ainda, entendeu? Na primeira negação que recebe, Aí que o- recebe da pessoa que não dá, O menino, não, ou o menino pisa no pé, você já sujou meu sapato, já rasgou o remendo, entendeu? Arrebentou a linha. hoje não tem nada para dar, não tem. Tenho certeza que tem. Tira a casquinha, né? Tira a casquinha. Então, é a nossa história aí. Ó. A púrpura, então, por isso, por exemplo, por que nós estamos falando de Babilônia aqui e de Roma? Por que os romanos não usavam azul? Porque o azul era caro de ser obtido. Cara de quê? De ser obtido. O azul. Nitidez é tudo. Como que ele era obtido? Do molusco. Você tinha que pegar milhares de moluscos para extrair o azul. Porque pode ser o azul, lilás, A né? púrpura deve Não, a ser. púrpura. A púrpura. Que era a Nossa. cor mais valiosa naqueles tempos. O azul. Uhum. Azul rocheado. Porque eu não sei nada. Azul rocheado. É por isso que eu tô te falando. Púrpura pra mim é roxo. Pra mim era É azul, roxo. O roxo é uma variação de azul. O roxo é o azul com vermelho. Pronto. Azul com vermelho. Por isso que eu tô te falando, vai Azul com vermelho. trabalhando. Você mistura azul com vermelho, dá roxo. É. Bernardo sabe disso, você. Hã? Isso, nossa. Tô brincando. Então, era uma cor cara, por isso que os romanos usavam vermelho, porque isso é difícil manter, né? Fazer os uniformes legionários vermelhos, se fosse azul, como é que ia arrumar tanta púrpura? Quebrava o Império Romano. Aí não ia ter Império Romano, quebrava. Ia bancarrota. Mas o romano, Nem Júlio César ia dar conta de Império Romano. Mas o romano podia muito mais com Vermelho, porque com certeza. são mais agressivos. Sanguinários. Sim. Sanguinários. Sim. Também acho. É a cor, né, da paixão. Do... E era até bonito mesmo, né? Porque esse pulmão grandão. É de azul? Também acho que vai ficar bem. Vermelho demais. Né? O vermelho é mais impactante, né? É bem mais. É verdade. Já vi uma fila aqui muito bonita. Já viu uma fila aí? Muito demais. Tudo vermelho. Aí, né, a gente dá uma pecadinha, né? É de arrepiar, né? É de arrepiar, não é? Fala a verdade. É, bonito demais. É, púrpura, seda. A seda também é feita pelo bicho, né? Pelo bombix, que chama a larva da lagarta. E aí, bicho horroroso. Chama a tinta escarlate é extraída do inseto chamado cochonila. Nossa, já ouvi falar. Cochoneiro. Então você veja bem. Então qual que é qual que é a informação aqui? É que todos os entes da natureza que
por onde estagiamos, tem substratos apreciáveis. Deixam substratos apreciáveis na envergadura do espírito. E vamos utilizando ao longo, não é? Ao longo do tempo. Inclusive, a gente vai agir como eles ao longo do tempo. Como o escorpião, por exemplo, que é traíra. Então, eu ia acabar de falar Então, tem os elementos quer que- dizer que a gente tenha esse substrato. Tem. Que se a gente vem desse... Quando você quer dar uma, Nós, isso quando você aqui. quer dar uma alfinetada em alguém que não dá o alimento na campanha do Cristo, você está sendo meio escorpião, entendeu? Verdade. Isso é alfinetas. Obrigada. Dá uma alfinetada. Deus te abençoe. Mas o seu Deus te abençoe, você já está mandando a Por exemplo, É. o jogo de cintura para sair das confusões pode ser o gafanhoto. Você já viu o gafanhoto? Não. Você não sabe para onde é que ele vai pular. Sério? Não sabe. Vai, sei lá. Ele pula para todo lado. Não, ele pula. Quando ele salta, não sabe onde é que ele vai cair. Quer dizer, né, não simboliza nós como jogo de cintura para sair das enrascadas. Entendeu? Então, aquele jogo de cintura pode ser ter desenvolvido Assim ainda, como a né? gente pode ser uma pérola também, que são as maiores conquistas. Porque Agora vamos lembrar que tem também. Pequena. Que tem também barata, tem Nossa, besouro, praga, entendeu? nossa. Tem tudo isso. Percevejo. Traça, cupim, Perceber. percevejo, Ela vem Que com horror. pérola. vespa, Tá, você Vespa. Você tem... vespa. Pulga. Eu tô pensando qual bichinho que eu... Uai, mas o barato é um bichinho muito interessante. Ai, porque eu gostei do gafanhoto. Ele existe. Se tiver uma guerra nuclear, vai sobrar só barata. Nós vamos rodar. eu não viver. Pra ver. E ela Gente, deve, eu tenho e ela problema deve com ter a barato. função para sobreviver a esse processo todo. Deve ter uma função muito Você sabia que a barata, a fonte de alimento das ratazanas é barata? Então você imagina, se eu tivesse ratazana, não tinha... A gente não está afogado em barata, pelo pensar nisso. Joias baratas. Ai, que nojo. Agora, o E o escorpião... que mais Agora, tem o que mais tem na humanidade é escorpião, né? Escorpião é o que mais tem na humanidade. Debaixo da terra, você vê barata. Escorpião. Sabe? Vai botar esse dedão pra mim, menino? Você é Já escorpião arrasado. puro. Não, já fui, não sou mais não. Não, é aí. É aí. Menos. Não, agora eu sou escorpião do bem. Eu não quero nem escorpião. É aquele escorpião que não é venenoso. Não, Acho que é Quando o branco, a né? gente Não sei se é o nega, negro, o que porque que é. tá muito forte. não, eu não posso negar que meu símbolo é escorpião. Pô. É? Não posso nem negar, né? Vai fazer o quê? Você é escorpião? gente? Sou escorpião. Vou ser agitada. E quem que tem aquele escudo que tem escorpião? É ele? Os espartanos tinham Quê? Ele tinha. O quê? Esparta. Ele veio com a sandália lançada. Deixa eu falar. E vermelho. Não, o espartano não usava roupa, Não, não não. usava roupa. Só Ah, tanga. era só Ó, não É tinha... não, a saia assim, né? É uma sainha, Uma né? sainha. É. E as pernas. Não. Deixa quieto, né? E o escudo, maravilhoso. E Aquele que cor? escorpião. É É tipo mesmo? chumbo. É tipo chumbo, chumbo. Tipo chumbo. Eu vi ele maravilhoso. É o passado da gente, né, amigo? Isso Já aí. foi muito triste. Ele já foi bonito. Já foi bonito. Eu- Pois é. Todo mundo. Todo mundo, é o passado de todo mundo, amigos. A escarlata, falando de escarlata, né? Madeira odorífera. Eu gosto desse nome. Escarlata. É o vermelho, vermelhão. Púrpura e escarlata, né? Simboliza Roma, né? E são duas coisas, aparece muito aqui no Apocalipse, né? Púrpura e escarlata. Vaso de marfim. O marfim também é um extraído do elefante, quer dizer, você tem que matar o elefante para extrair o marfim, então aí tem um símbolo do sacrifício, né? Sacrifício da animalidade, não é? Bronze, ferro e mármore. Então nós temos aí o reino mineral, né? O reino mineral. Vamos lá, versículo 13. E cinamomo, e cardamomo, e perfume, e mirra, incenso, e vinho, e azeite, flor de farinha, e trigo, cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas, e de homens,
toda a riqueza da antiguidade, amigos. Está aí, nesses 2 versículos, tudo que era de mais precioso na antiguidade está sendo aí, que nós fomos capazes de desenvolver na antiguidade, que hoje já existem outros tipos de preciosidades, né? Então nós temos aí as conquistas da tecnologia, por exemplo, as espaçonaves, os foguetes, os automóveis, os aviões, os bens tecnológicos variados, que representam para nós um instrumento de trabalho para progredir adequadamente, mas que podem ser utilizados hoje para sofisticarmos os instintos primários. Por exemplo, quando nós aí fabricamos aviões maravilhosos, mas para potencializar a capacidade de destruição de massa. Eu pensei agora no cristal. O cristal simboliza o Cristo aqui no Apocalipse, já estudamos. A palavra Cristo vem de cristal, que aqui no Apocalipse simboliza o Cristo, o cristal puro, reluzente. Eu esqueci, tá vendo? E como o cristal, a cor dele, podemos dizer que é prateada, podemos associar o branco que é a soma de todas as cores. Então, quando nós falamos aqui em pedra preciosa, ametista, safira, rubi, nós estamos falando ainda da nossa condição de espíritos ainda não plenamente aperfeiçoados, que o espírito puro apresenta a soma das cores. E você vê uma variação enorme de cristais. Impressionante. Que vai ser utilizado para a formação da Nova Jerusalém. Nós vamos estudar aqui à frente. Mas cada um tem a sua cor, mas o básico em todos eles são amor. O amor já está presente, porque senão, amigos, não vai ter regeneração. No Apocalipse que tem, não sei, fala lá que tipo, não sei se é lá não, que fala que vai ter estrada de pedra, Sim, lá na Nova Jerusalém, capítulo 22. Nós vamos chegar lá ainda, né? Vai demorar um pouco, né? São 4 capítulos. E cadê a ver com isso? Tá acabando? Está acabando, mas aqui, ó, o capítulo 18 é longo. Depois vem o 19, olha que é o 19. O 19 tem 21 versículos. O 20, 16. O 20, né? O 21 tem 27. 21 tem 27. E o 22 tem 21. Ainda vai demorar um pouco ainda a acabar. Tem a data. Vamos não quando nós começamos. Então, nós não vamos falar muito desse versículo 13, não. Não fica repetitivo, né? Por exemplo, mercadoria de cavalos, de carros, de corpos. O cavalo hoje é um automóvel. Então, por exemplo, na antiguidade nós utilizávamos um cavalo por vez, certo? As cavalarias e tal. Os automóveis hoje têm de 130 cavalos, cavalo-força, 700 cavalo-força. Então, assim, um Fórmula 1 tem uma verdadeira cavalaria dentro funcionando. Então, é uma sofisticação. Então, naquela época, nós usávamos o cavalo, fazia uma destruição limitada, um cavalo, certo? Hoje, um elemento com um carro de 800 cavalos, ele já pode fazer um estrago mais considerável, não só em termos materiais, mas em termos até espirituais em si mesmo. Conforme o uso que ele vai fazer, toda essa potência, não é? Então, na semana que vem, nesse versículo 13, podemos até trabalhar um pouco aí a cavalgadura, o vinho, o azeite, que nós já falamos um pouco, podemos voltar neles. É bom que a gente vai reciclando. Eu não lembrava do cristal. Mirra, incenso, exatamente. Que representando assim o melhor que nós produzimos, oferecendo para Jesus. Então que Jesus nos abençoe e possamos estar de volta.